Não nos deixa jamais, Senhor, sermos ingratos diante de tanta demonstração do Teu amor para conosco, Senhor. Os mínimos detalhes. Nessa noite, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, quando nos reunimos em Teu nome, possamos ouvir a Tua voz e, guiados por ela, nos aproximemos mais e mais. Do bendito dia, Senhor, em que nos encontraremos contigo para sempre, em glória. Dai-nos, Senhor, ouvidos para ouvir e um coração desejoso e apto para te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Obrigado, Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios, onde nós paramos ontem. 2 Coríntios 8, nós fomos ontem dos versículos 1 ao 15, que fala da oferta. E agora o apóstolo Paulo, ele usa o exemplo dos irmãos da Macedônia para mostrar, né, para os irmãos de Coríntios como é fazer a coisa certa. Por isso que uma das maiores ferramentas do mal nos dias atuais é tirar esse senso de responsabilidade que nós cristãos deveríamos ter uns para com os outros, de sermos um exemplo daquilo que professamos, de maneira que aqueles que quiserem andar de uma forma correta possam olhar para nós e se guiar. Então, é comum a gente ouvir, né? Eu sempre tenho lembrado isso, como tem se tornado comum o fato de palavras que aparentemente são, né, parecem ser corretas. Olhe, não olhe para mim, olhe para Cristo, não preste tanta atenção. Mas nós sabemos que essas palavras, elas não são condizentes com a realidade que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, né, nós precisamos mais e mais desse senso de responsabilidade cristã em relação à vida que vivemos e o exemplo que precisamos dar em tudo que fazemos. Quando nós que já meditamos em 1 Coríntios, lemos, estudamos que em qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, devemos fazer para a glória de Deus. E quando o apóstolo Paulo está falando isso, Paulo não olhe, jamais leia nenhuma passagem da Bíblia, em especial agora que estamos estudando as cartas paulinas, como se o apóstolo Paulo estivesse preocupado em fazer um texto bonito e que as pessoas, né, achassem e apreciassem o que ele escreveu. Nunca foi a preocupação de nenhum escritor da Bíblia, muito menos o apóstolo Paulo. Inclusive ele diz isso, né, de forma explícita. Nós não usamos de palavra de persuasão, pelo contrário, né? A gente quer falar de forma sincera e simples. Então, quando o apóstolo Paulo diz fazer tudo para a glória de Deus, ele não está exagerando, ele está dizendo o que de fato a gente tem que fazer. Então, qualquer coisa que a gente se predispor a fazer, se não é melhor não fazer. Então, não somos obrigados a fazer as coisas, temos escolha. Então, quando a frase que estava lá na antiga sede, antiga sede, estamos na nova, dizia o quê? Entrai pela porta estreita. É um convite. Se você quiser entrar pela porta larga, você vai entrar. A responsabilidade é sua. Então, mas é preciso que a gente entenda, uma vez que a gente se propõe a entrar pela porta estreita, não peça para ela se alargar. Ela é estreita. E o caminho que vem após ela é apertado. Então, não reclame, não ache que é algo, né, demasiadamente áspero. Não, você foi informado que seria dessa forma. Então, é preciso que a gente tenha, né, esse senso, como aqui o apóstolo Paulo faz com os coríntios, mostrando que o fato dos coríntios não se doarem, o fato dos coríntios não serem generosos, né, era algo assim extremamente vergonhoso para eles, uma vez que os coríntios eram extremamente mais assim, ricos materialmente falando do que os da Macedônia,
E eles não enfrentavam em Coríntios, pelo menos não nessa época, nenhum tipo de perseguição como na Macedônia se enfrentavam. Então, eles tinham muito mais para dar, mas infelizmente davam muito menos. E infelizmente, normalmente é assim. Porque as pessoas que nunca sentiram falta, ou que muitas vezes não estão passando por dificuldades, são aquelas que menos vão ter sensibilidade com quem está passando. Por isso que a gente vê às vezes pessoas que simplesmente parecem que vivem num mundo de fantasia. Você conversa com a pessoa, a pessoa está preocupada com moda. Irmão, quem que se preocupa com moda? Um cristão que se preocupa com uma coisa, você querer se vestir de forma elegante, é até suportável ouvir isso, mas se preocupar com moda. Não, se vestir, esteja contente. Então a gente percebe hoje em dia como assim? Moda evangélica. Moda evangélica, o que é isso? Então são pessoas assim que... Por isso que esse tipo de gente, quando você fala que o Senhor nos concedeu graça de sofrer. Como assim? Não, meu Deus não quer que eu sofra. Claro, você não tem o Deus da Bíblia, nunca foi alcançado. Então é preciso que a gente veja que a atuação, a maneira como o movimento evangélico tem se posicionado nos dias atuais é uma clara evidência que não são evangélicos, não foram regenerados, não foram alcançados pela mensagem da cruz, não nasceram de novo. E nós precisamos, como regenerados, mostrar como os regenerados vivem. Há uma dupla, por assim dizer, há uma dupla missão de nós evangélicos nos dias atuais. Desconstruir o falso evangelho, que tem se tornado cada vez mais, se propagando de forma mais abrangente por todos os meios, televisão, rádio, mídias sociais. O falso evangelho está crescendo de forma assim assombrosa. Então nós que somos verdadeiramente evangélicos temos essa dupla missão: desconstruir o falso evangelho e mostrar o verdadeiro. Como é que a gente faz isso? Vivendo como evangélico. Então, como é que a luz mostra que é luz? Ela ilumina. Então, é assim que a gente tem que procurar viver. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Então, continuando onde nós paramos ontem, no versículo 16 de 2 Coríntios 8. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo agora vai falar de um obreiro. E é interessante a gente prestar atenção. Toda vez que você lê uma carta, na Bíblia nós encontramos esse tipo de literatura específica, que são as epístolas. E você vê, é como se fosse uma pregação em forma de carta. E o que a gente percebe aqui? O apóstolo Paulo está falando com quem? Ele está falando o que para quem? Então, ele está explicando para os coríntios a realidade do Evangelho. E ele faz isso falando de Tito. E por quê? Porque aqui no capítulo, em 2 Coríntios, a gente vai ver mais adiante que o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação porque os coríntios estavam sendo atacados por falsos mestres, a ponto de quando o apóstolo Paulo foi visitá-los, como eu já falei com vocês, eles desprezaram o apóstolo Paulo. Uma visita que o apóstolo Paulo fez de forma mais rápida. Então, aqui ele está mostrando, ele está falando de Tito, como ele falou dele, para mostrar como são os verdadeiros obreiros, a característica deles, totalmente diferente da dos falsos mestres. Por isso ele diz aqui: mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. A palavra solicitude significa uma disposição livre. É como, por exemplo, assim, alguém diz: me ajude amanhã, você pode me ajudar amanhã na minha mudança? Posso.
Mas talvez não seja de manhã, seja de tarde. Tudo bem, eu ajudo também. Não, mas talvez possa ser que seja de noite também. Eu te ajudo. A ideia de solicitude é esse desejo, né, de ajudar, sem colocar barreiras. Né? Isso é uma pessoa solícita, é uma pessoa atenciosa, é uma pessoa que se entrega. Né? E isso tem se tornado cada vez mais difícil, porque hoje em dia está todo mundo ocupado inclusive de não fazer nada. Você já viu gente assim? Eu vejo direto. Fulano, vamos fazer alguma coisa? Não, estou ocupado. Aí você está ocupado com o quê? Estou jogando brau, estou descansando, estou vendo uma série. Você não está ocupado? Estou muito cansado. Aí você está cansado como? Você dormiu a noite toda? Não sei, estou cansado. Às vezes tem gente que está cansada, ele está cansado. Então, isso tem se tornado comum, o ócio. Nós vivemos em uma sociedade assim. Muito em virtude do crescimento do eletrônico, do digital. Né? As pessoas não levantam mais para comer, ela não sai de casa para praticar atividade. Não, é tudo sentado, deitado, né? O mínimo de atividade possível, de interação possível, né? É tudo por meio eletrônico ou digital hoje em dia. E você vê que a maldade só se multiplica nesse formato. Um individualismo, um egoísmo cada vez maior. Mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Preste atenção, algumas pessoas às vezes parecem estar solícitas a nós, parecem estar dispostas a nos ajudar, mas depois a gente percebe que havia interesse. No caso de Tito aqui, era por amor. Não havia interesse aqui. Porque os falsos mestres, eles têm essa aparência de piedade. Parece que eles querem ajudar, mas na verdade não querem. Aqui no versículo 17, porque atendeu ao nosso apelo. A ideia de apelo, o apóstolo Paulo, como apóstolo, ele podia dar ordens, mas ele não fazia isso. Ele pedia às pessoas que fizessem as coisas se assim entendessem como corretas. Você vê isso, por exemplo, na carta que ele fala, né? É uma carta pessoal que o apóstolo Paulo vai explicar sobre Onésimo, né? Aquela pessoa que naquela época tinha escravidão e era escravo e fugiu e foi evangelizado, diz, volte, viu? E aí você fez a carta a Filemon, né? Então aqui ele diz, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente. Partiu voluntariamente. Porque é isso, irmãos. Hoje a gente percebe que as pessoas parecem que só querem fazer as coisas se elas se sentirem obrigadas a fazer ou ameaçadas a fazer. Enquanto isso não acontecer, né? Ou como você disse para uma criança, vai arrumar o seu quarto. Daqui a pouco, passa a manhã toda, vai arrumar o seu quarto, não arruma. De tarde, vai arrumar o seu quarto, não arruma. Quando chega no meio da tarde, se você não arrumar o seu quarto, eu vou pegar o seu celular. Pronto, arruma o quarto. Por quê? Porque foi colocado algum tipo de ameaça, por assim dizer, né? A criança se sentiu coagida, eu tenho que fazer porque senão eu vou perder meu celular. E muitas vezes a mentalidade dos adultos tem funcionado dessa forma. Você já viu como as pessoas sempre deixam para o último dia alistamento eleitoral, para regularizar o título eleitoral? Aí fica 6 meses, não tem ninguém, só mosca. Na última semana, aquelas filas enormes, todo mundo reclamando, cabeçando, pedindo para adiar o prazo. Digo, meu Deus, teve 6 meses. 6 meses você teve para fazer isso. Então, é o que a gente tem percebido hoje em dia, né? As pessoas, elas sempre deixam para lá quando elas não se sentem coagidas a fazer uma coisa. E no mundo, esse tipo de atitude é esperada.
Mas na igreja não pode ser assim. Na igreja você não. Se você faz algo porque você está com receio de alguma coisa que alguém vai fazer por você, você já fez errado. Porque aqui a gente tem temor apenas do Senhor. A gente teme a Deus. Tem um temor reverente. Não tememos uns aos outros aqui. Né? Então aqui quando você observa o que está escrito aqui, você tem que prestar atenção. É um apóstolo falando com um ajudante, por assim dizer, e ele diz: por favor, você pode fazer isso? Olha a linguagem, porque atendeu ao nosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Porque é assim que funciona, irmãos. Quem tem que colocar no coração o desejo de fazer a obra de Deus, não sou eu, é Deus. O próprio Senhor Jesus disse que nós devemos orar para o Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros para a sua seara. Mas o que a gente percebe muitas vezes é estímulos carnais, né? Você seja obreiro, porque obreiro tem algumas regalias. Você seja obreiro, porque às vezes tem algum tipo de acréscimo material. Não é assim que funciona. Versículo 18. E com ele enviamos o irmão cujo louvor do Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Esse irmão aqui a gente não sabe qual é, né? Muito se fala de quem seria, mas a gente não sabe. Mas a igreja conhecia esse irmão. Por isso ele diz: e com ele enviamos o irmão cujo louvor do Evangelho está espalhado por todas as igrejas. A ideia, irmãos, é que para fazer a obra de Deus é necessário que você seja um exemplo. Nós temos visto hoje em dia que tem sido mais ou menos o contrário. As pessoas querem de repente ter alguma função, né, de liderança, mas não se sentem de forma nenhuma estimulados a serem um exemplo para os demais. Pelo contrário, né, são totalmente alheias a isso. Versículo 19. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. E a ideia aqui é que esse irmão foi escolhido. Perceba que o que Coríntios está sendo chamado a participar era uma atividade que todas as igrejas estavam se unindo em prol da igreja, por assim dizer, primais, né? Porque aonde surgiu o Evangelho foi em Jerusalém, no dia de Pentecoste. No primeiro momento a igreja se restringiu ali, depois que foi se espalhando. Então, esses irmãos deveriam ter esse coração de gratidão, né, de preocupação com esses que começaram a obra. E muitos estavam se unindo nessa missão de levarem ajuda aos irmãos da Judéia. E Coríntios era apenas uma dessas igrejas que está sendo chamado a participar disso. Por isso ele diz aqui, ele foi eleito pelas igrejas, ou seja, outras igrejas haviam escolhido esse irmão para esse serviço, né? A coleta de várias igrejas para levar essa oferta aos irmãos da Judéia. Perceba como fazer as coisas para Deus é algo que exige da gente responsabilidade, zelo. A gente tem que ter, né, um reconhecimento de que de fato somos comprometidos com a obra de Deus. Nós não podemos arregimentar, colocar ninguém na obra de Deus quando vemos explicitamente que não tem nenhum tipo de compromisso. Imagine você separar uma pessoa para fazer a obra, como essa daqui, uma pessoa trazendo para o nosso contexto que nem frequenta as reuniões, que frequenta de maneira esporádica. Uma vez sim, uma vez não, uma vez não, uma vez sim. Aí a gente vai separar essa pessoa para fazer isso? Então, a pessoa tem que ter um bom testemunho. E não se engane, irmãos, quando você tem um bom testemunho, as pessoas podem até falar mal de você, mas aí elas vão ter que inventar. E no meio dos irmãos, se você está sendo, né,
o inventor de uma mentira ou o propagador de uma mentira, então você não é irmão. Mas como irmão, nós identificamos sim aqueles que estão, né, sendo um exemplo de Cristo nas nossas vidas, um exemplo, né, de alguém que segue a Cristo nas nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo mostra aqui, como esse irmão ele tinha, né, essa credibilidade. E entenda que credibilidade, irmãos, é algo que é difícil de se ter e fácil de se perder. A gente, às vezes, para construir, né, um testemunho, são 10 anos, e para destruir um testemunho, 5 segundos. Aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, nosso senso de responsabilidade ele tem que ser crescente. Então, à medida que eu vou me entregando mais ao Senhor, eu tenho que entender que eu tenho que ter ainda mais responsabilidade. É como, por exemplo, irmãos, imagine que você está fazendo, né, uma atividade, como o irmão às vezes, né, pintando o exterior de um prédio. Você está no térreo. Você está lá no térreo, você está no primeiro andar, na cordinha. Tá no primeiro andar, se cair dali, pelo menos não morre no primeiro andar, né? Mas imagine que você vai subindo de andar. E agora você está pintando o 10º andar. Se cair de lá, o negócio, ou os anjos te seguram, ou então você vai logo para a glória ver o Senhor, né? Então, à medida que você vai subindo, a sua responsabilidade tem que ser maior, porque a queda é maior. Parece que as pessoas não se apercebem disso. E eu já vi no decorrer desses 15 anos de pastor, como pessoas que às vezes andaram algum tempo, aparentemente dando um bom testemunho, de um dia para o outro, tomam atitudes, né, que jogam tudo para o alto e depois ainda acha ruim quando as pessoas não mais dão crédito porque ela fala. Mas vem cá, você jogou tudo para o alto, agora você volta e está querendo começar de onde? Não, volta para lá. Ó, tem que começar de baixo, final da fila. Temos que ter esse cuidado, né? Porque é algo que a gente tem percebido hoje, né? Não aqui na nossa congregação, graças a Deus, todo mundo espiritual, aleluia. Mas tem lugares que as pessoas, por exemplo, tiram férias de ser crente. Não achem isso estranho, não. É mais ou menos férias de final de ano. Tira férias também da igreja. Você acha isso estranho? Ah, é porque então você, graças a Deus, você não tem familiaridade com outras igrejas. Mas tira férias mesmo, inclusive de determinadas atitudes, né? Não, é porque eu estou assim meio que afastado. E parece que também assim, quando a gente está fora do olhar dos irmãos, esses irmãos bisbilhoteiros e intrometidos, a gente se sente às vezes mais livre para ser quem a gente quer ser. Rapaz, que cão! Que demônio é esse, né? Então é como, por exemplo, a gente está aqui em Salvador. Então você está em Salvador, a probabilidade de um irmão bisbilhoteiro ver você, o irmão saiu na televisão, todo mundo viu, menos eu não assisto televisão. Então, imagine que perigo filmar você fazendo alguma coisa. Então, mas aí você viaja, sei lá, para outro país, ou você viaja para outra região do país, né? Onde ninguém te conhece. E aí? Ah, que coisa boa! Posso fazer o que eu quiser aqui. Nenhum desses irmãos bisbilhoteiros vai ver e vai saber. Porque parece que Deus não existe para essas pessoas. Elas só têm uma aparência de moralidade. Porque elas querem, né, muitas vezes, o nosso respeito, a nossa admiração, mas não tem de forma nenhuma um compromisso sincero com o Senhor. E assim, irmãos, isso é algo para quem de fato procura os verdadeiros sinais do cristianismo nos outros. Isso é algo que seria detectável, mas muitas vezes a gente se contenta com um relacionamento superficial. Então, se você conhece alguém superficialmente, dificilmente você vai identificar se essa pessoa é um crente verdadeiro ou não. É por isso que nós não somos chamados a nos conhecer superficialmente.
Nós temos que ter um relacionamento íntimo uns com os outros, né? De verdadeira família na fé. Até para poder ajudar. Então, se alguém tropeçar, se alguém cair, você que é espiritual, corrige o seu irmão com espírito de brandura, sabendo que poderia ser você no lugar dele. Mas como isso, se a gente nem tem essa intimidade para saber nada de ninguém? Né? E vocês sabem que a estrutura que hoje em dia, né, é uma estrutura que a regra da maioria das igrejas evangélicas é formada nesse sentido. Então as igrejas se preocupam em crescer numericamente, e à medida que vão crescendo numericamente, as pessoas vão perdendo ainda mais vínculo com as outras, a ponto de você às vezes congregar numa igreja 1, 2 anos e nem conhecer ninguém de lá. Você senta, ouve o culto e vai embora. Eu já fui para igrejas assim no começo, né? As pessoas te saúdam, te dão um abraço, mas ninguém sabe quem é você, nem quer saber, viu? E não é isso que a gente foi chamado a ter. Por isso que temos que tomar bastante cuidado, fugindo, né, dessa tendência, ainda mais da nossa geração, de termos relacionamentos superficiais. É isso que, por exemplo, as mídias sociais fazem. Né? Fulano é meu amigo de Facebook. Você já viu algum amigo de Facebook? Fulano é meu seguidor do Insta. A gente compartilha. Pelo amor de Deus, né? Não, tem que ser de verdade. É claro que às vezes um relacionamento pode começar assim, mas não continua assim. Então temos que ter muito cuidado, porque a tendência da nossa geração é nos estimular a sermos superficiais uns com os outros. Por quê? Porque nós não queremos, né, que ninguém se intrometa na nossa vida. Então, para isso, a gente também não se intromete na vida de ninguém, para que quando a pessoa quiser, minha individualidade. A pessoa, você imagina uma criança dizer para mim: ô meu pai, minha privacidade. O que, vai? Priva o quê? 5 anos, 6 anos, privacidade? Pelo amor de Deus. Ele está limpando o seu bumbum na estante. Privacidade? Não, né? Mas é o que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, por isso que eu sempre aviso para os irmãos: vocês querem congregar com a gente? Você não tem vida pessoal não, sua vida é pública agora. E os irmãos aqui são todos espiões uns dos outros. E tem, na verdade, um aconselhamento pastoral de viu o irmão fazendo alguma coisa, fale para mim. Fale mesmo, viu? Chloe, tá bom? Casa de Stefano, vale, não se cale. A gente é família. Eu digo para minhas filhas, são minhas duas filhas vocês conhecem. Eu sempre digo para elas assim: vocês têm que tomar conta uma da outra. E nada de acobertar. Se alguma fizer alguma coisa, fala para mim. Viu? E elas contam, sabia? Por quê? Porque às vezes estão chateadas uma com a outra. Aí conta. Eu fico só de olho. Mas vamos lá. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. E é interessante, você já viu hoje em dia como normalmente quem não é crente, né, tem sempre essa visão, né, para essas pessoas extremamente conveniente. Não, todo pastor é ladrão, toda igreja evangélica só quer dinheiro. Eu nunca entrei na igreja para roubar ninguém, pelo contrário. E não vejo igreja evangélica querendo se aproveitar de ninguém, pelo menos não as que eu faço parte. Muitas outras fazem isso? Fazem, mas paciência. Isso existe em qualquer área. Então, em qualquer área você vai encontrar pessoas que são corretas e pessoas que não são.
na igreja, infelizmente, também é assim. Você vai encontrar pessoas que são crentes e pessoas que não são. Você vai encontrar pastores que são pastores e pastores que são lobos disfarçados de pastores. Então, essa é a realidade. Mas, muitas vezes, a gente, como eu disse para você, o nosso trabalho é duplo. A gente tem que agir de forma correta e agir de forma tão correta a mostrar que a gente não tem nada a ver com aqueles que agem de forma incorreta se dizendo cristãos. Então, desconstruir a mentira, que muitas vezes é propagada com o nome de verdade, e mostrar a verdadeira verdade por meio das nossas atitudes. Essa é a preocupação de Paulo, por isso ele é tão cuidadoso. Está dizendo, olha, vocês estão fazendo essa doação, não se preocupe, são pessoas extremamente comprometidas com o cristianismo que vão administrá-las e vão encaminhá-las aonde devem ir. A ideia é justamente essa, tudo que é feito na igreja, ainda mais coisas que são levadas tão a sério quanto essa questão de levantar um valor significativo para enviar para outro lugar, precisa tudo ser feito com extrema responsabilidade e de forma muito transparente, para que não haja nenhum tipo de espaço para dizerem nada a nosso respeito. Ainda assim vão dizer, né? Mas a gente faz de tudo para ser o mais transparente possível em tudo que fazemos para o Senhor. Por isso ele diz aqui no versículo 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Olha a preocupação do cristão. É por isso que uma vez falaram, com um determinado pastor, não sei se foi o Spurgeon, fulano é uma pessoa honesta, deve ser um cristão. Ele disse, não, honestidade, várias pessoas podem ter essa característica e não serem cristãos, mas todo cristão realmente vai ser honesto, mas não só honesto, mas tem que ser honesto, porque ou você é desonesto ou você é cristão, não dá para ser as duas coisas. Você nunca vai ver um cristão desonesto, porque desonestidade fala de mentira, e quem que é o pai da mentira? Aí você vai ver algum cristão que é filho do diabo? Não. Então cuidado. O cristão tem sim que ser honesto, ele tem que ser um referencial daquilo que é correto, em todos os sentidos. É fácil isso? Não, é muito difícil. Até porque nós vivemos em um mundo em que praticamente nos obriga a mentir. Por quê? Porque todo mundo mente e não acontece nada. Então, você cristão deveria mentir também, mas eu não posso, porque eu não sou todo mundo e porque Cristo está vendo. Então eu não posso fazer o que todo mundo faz. Então você vai ter inúmeros prejuízos. Eu sei, mas não tem problema, porque esses prejuízos são mínimos quando comparados com aquilo que eu ganho em Cristo Jesus. Mas não se engane, o fato da gente ser honesto vai trazer, sim, perdas significativas para a gente. É como, por exemplo, alguma pessoa diz, olha, minta que você mora em tal lugar, para que você tenha direito a algum tipo de benefício. Mas eu não moro em tal lugar. Mas diga que mora. Você não mora. E aí? Então é preciso que, como cristão, a gente tenha cuidado com as coisas, irmãos. Porque mesmo que quase ninguém saiba, Deus sabe. E Satanás também vê essas coisas. E ele sabe diferenciar. Ele sabe como é importante essas coisas para Deus. Ou você acha que o conselho que Balaão deu, ele recebeu aquela esperteza de quem? Ele é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele não consegue fazer isso. Mas ele diz, olha Balaque, eu vou lhe dar um conselho que vale todo o dia que você está me pagando. Não tem como, nem eu, nem ninguém que você contrate vai conseguir amaldiçoar o povo de Deus, porque esse Deus é mais poderoso que qualquer um. Não é que existe outro Deus, não. É como acreditavam. Então, mas se você conseguir estimular esses servos de Deus a desobedecerem os preceitos que ele estabeleceu, é ele mesmo quem vai puni-los. Então pega as mulheres mais bonitas e coloca essas mulheres para seduzirem os homens, os líderes,
E você vai ver como eles serão, né, punidos pelo próprio Deus dele. E foi isso mesmo que aconteceu. Então, cuidado com essa ideia de que, como cristão, nós somos autorizados à prática de atitudes desonestas em determinadas situações. Não, essa autorização nunca nos foi dada. Assim como eu já falei aqui, em determinadas situações eu posso matar, como em legítima defesa. Não. Mas o Código Penal diz que eu posso. Sim, não estou falando do Código Penal, estou falando da palavra de Deus. Então, uma coisa é a lei dos homens, outra coisa é o ensino de Deus. Então, cuidado, não confunda. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, por isso ele diz, você tem que se preocupar em proceder honestamente, não só perante o Senhor, que é o mais importante, mas também diante dos homens. Porque a ideia é justamente mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Hoje em dia, ser honesto é diferente. É como, por exemplo, você vê, fulano achou 5 mil reais no banco do ônibus e devolveu. Aparece na televisão. Você fala, mas não é o normal? O dinheiro não é dele, ele contou o dinheiro dos outros, o normal é que devolvesse. Não, o normal, a maioria das pessoas ficaria. Essa pessoa que devolveu deve ser assim, de uma honestidade extrema. Vamos colocar ele no programa de televisão. Porque hoje em dia a desonestidade virou regra. Honestidade virou exceção. Então aqui, no versículo 20. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. De maneira muito sincera, irmãos, vocês acham que todos esses valores que estão sendo depositados em favor dos desabrigados e daquelas pessoas lá no Rio Grande do Sul, de fato, você acha que está chegando tudo certinho? Você acha que não tem nenhum problema? Esses valores, principalmente esses valores que os governos estão negociando, federal com estadual, você acha que não vai para nenhum político, né, desonesto? Quando eles fazem essa liberação de verbas públicas, né, para ajudar. Primeiro que você sabe que quando tem estado de calamidade, estado de emergência, não se obriga a licitação. Então pode-se contratar qualquer empresa. Foi o que aconteceu, por exemplo, na época da pandemia. Então você imagina que você vai comprar, 10 aparelhos para ajudar a tirar a água dos lugares. Aí, normalmente, o que você faz? Uma licitação para ver qual seria melhor para o governo. Então, menor preço com um aparelho melhor, né? Então a empresa A ganharia. Mas agora não precisa mais licitação. Aí eu escolho a empresa que eu quiser. Esses 10 aparelhos que de repente custariam 100 mil reais, você vai pagar no mínimo 10 milhões. Aí você acha que por quê? Por que isso acontece? Então, não ache que as coisas vão mudar. Não vão mudar. Isso não é pessimismo. É a realidade do ser humano. O ser humano é mau. As pessoas são más. Até quando ela se propõe fazer algo bom para o outro, ela quer ter algum tipo de vantagem nisso. Então, por exemplo, essas pessoas, né, que se predispuseram a ajudar lá, como um surfista não sei quem, que participou de não sei o que aí, você acha que ele não ganhou seguidores no YouTube não? No Facebook? Você acha que ele não ganhou financeiramente? A imagem dele não melhorou? E se a imagem dele melhorou, uma pessoa que vive da imagem, quando a sua imagem melhora, isso significa o quê? Ganho material. Imagine, se eu ganho 100, se eu tiver 1 milhão de seguidores. E se eu tiver 100 milhões de seguidores? Eu ganho 100 vezes mais. Aí você acha que não aconteceu isso não? Com essas pessoas que apareceram como bonzinhas fazendo isso? Eu não estou dizendo que o que elas fizeram foi errado não, irmãos. Estavam lá ajudando. Mas a motivação delas não é a mesma da nossa. A nossa motivação nunca tem vínculo
nem material e nem social, no sentido de reconhecimento dos outros. Nossa motivação é agradar a Deus. Fazer o que é certo. Por que é certo? Porque Deus disse que é certo. Algo não é certo e Deus diz que é certo. Não, algo é certo porque Deus disse que é certo. Então, cuidado. Deus é a palavra final sempre. A palavra final sempre é dele. Cuidado com o engano do mundo. Versículo 22. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela confiança em vós. Mais uma vez, Paulo fala de outra pessoa e não fala do nome. Muito provavelmente os coríntios sabiam, né? Inclusive, essa carta foi entregue por esses irmãos. Vocês sabem já a cronologia. O apóstolo Paulo está lá, ele escreve essa carta. Quando ele recebe Tito, ele está naquela região ali da Macedônia. Tito diz: fui lá, o pessoal recebeu aquela primeira carta, se arrependeu, o pessoal está lá, né, com saudade de você. Então Paulo escreve essa carta, Tito envia primeiro para que depois Paulo fosse para lá. E esses irmãos muito provavelmente estavam nessa comitiva com Tito. Por isso Paulo não se preocupa em botar nomes aqui, porque eles estavam lá. E na leitura dessa carta publicamente, eles estavam ao lado de Tito, né, quando isso estava sendo feito, porque era assim que era feito, as cartas eram lidas publicamente na igreja. Então, voltando aqui para o nosso texto, com ele enviamos nosso irmão, cujo zelo, versículo 22, em muitas ocasiões e de muitos modos. Perceba, irmãos, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Às vezes alguém chega na igreja, né, e do dia... como já aconteceu com a gente várias vezes, vocês inclusive foram testemunhas, né? A pessoa chega na igreja e pergunta: é porque eu fui chamado para ir para o ministério de ensino. Eu chego na igreja outro dia, nem sei se é uma cristã verdadeira, no caso específico é uma senhorita, né? Eu digo: chegou outro dia, depois que a gente viu a cabeça toda errada em relação àquilo que é a teologia correta, você fala, era essa pessoa que chegou aqui com direcionamento de ensinar, tenha medo. A pessoa chega, outro dia, como eu ouço por educação, né? Parece que eu não sou educado, mas eu sou, irmão, sou uma pessoa educada, procuro, né, tratar as pessoas bem. Aí a pessoa diz, quando eu falo às vezes do ministério de louvor, às vezes eu brinco, né, que eu vou colocar as crianças para louvar, e não é brincadeira não, vou pegar vocês de surpresa um dia, vocês começam a ensaiar louvores, mas não é só vocês duas que estão aqui não, as crianças todas lá da igreja. Aí as pessoas dizem, eu tenho um sobrinho, eu tenho não sei quem, tenho outra pessoa, algum familiar que canta bem. Meu irmão, você acha que essa pessoa vai chegar na igreja e ele vai louvar no outro dia? Meu filho, se batizar, se disser que é crente verdadeiro, pode ficar um tempinho no banco, né? Talvez meses, para pensar em fazer alguma coisa, porque não é assim. Tem que tomar. O que a gente faz, irmãos, a gente tem que ter um senso de responsabilidade. Você vê que as pessoas são completamente irresponsáveis hoje em dia em grande parte das igrejas, na ideia de serem, né, amigáveis, são irresponsáveis. Como, por exemplo, como é que você dá oportunidade para uma pessoa que você não conhece o testemunho? Fulano vai deixar um versículo aqui. Não sabe o testemunho da pessoa, não sabe o que a pessoa é, não sabe o que a pessoa não sabe a teologia, não sabe nada. Então, você tem que ter responsabilidade. A gente conversa muito quando a gente volta de carro, eu e o Mateus, sobre essa questão, por exemplo, de você encomendar alguém, né? Fulano, você conhece alguém que pinta? Você tem algum nome para mim? Não tem, não. É como às vezes, tá uma oportunidade de emprego, você conhece algum irmão? Atualmente, né? Vamos orar. Por quê? Porque quando você indica alguém, se essa pessoa fizer alguma bobagem, fulano não vai ficar chateado com a pessoa, vai ficar chateado com você que indicou, e com toda razão. E quando a gente indica alguém, é como se a gente estivesse sendo avalista da pessoa.
como se você estivesse assinando embaixo. De fato, a gente faz isso pelos irmãos. Eu faço isso por muitos irmãos assim, sem problema. Muitos nem tanto, viu? É maneira de falar. Alguns. Mas, por quê? Porque a gente já tem anos andando junto. Mas é uma atitude que você tem que ter responsabilidade. Porque indicar alguém é algo muito sério. Se a pessoa fizer qualquer coisa errada, e olhe que tem coisa errada que o ser humano, né, faz. Então, ainda mais como cristão. O fulano vai ajudar vocês na obra, viu? Já imaginou? O fulano chega ontem lá com uma caixa de cerveja? Como assim? Não é crente? E quem disse que crente não pode beber? Tinha um desse mesmo, né? O irmão Paulinho conheceu, saiu correndo, não foi? Então você fala, mas como assim? Né? Essa pessoa vem para cá e em vez de ajudar, ainda vai fazer isso aqui no nosso meio. Você imagina, irmãos, lá perto de onde a gente está lá, né? A nova sede, tem bares, né? Pessoas que bebem de maneira habitual. Aí, em vez de entrando na igreja com um daqueles isopor cheio de cerveja, vai pensar o que da gente? Me diga aí. Tem nada a ver com esse povo que sai falando. Tem sim, claro que você tem. Que testemunho é esse? Não, aqui não. Por isso a gente tem que saber com que a gente anda. As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo falou no capítulo, Paulo falou em 1 de Coríntios, olha, quando eu digo para você ter cuidado, não é propriamente cuidado com o incrédulo, que todo mundo tem que ter cuidado com o incrédulo, mas cuidado com aqueles que se dizem irmãos e não agem como irmãos. Com esses, nem com mais. A ideia é não ter nenhum tipo de associação com essas pessoas, para que você não seja confundido com elas. Por exemplo, por que ninguém me liga para pedir ajuda em negócio de eleição? Não liga mais, né? Ligou no primeiro e segundo ano de pastor, já tenho 15, não ligam mais. Por quê? Porque eu não ando com nenhum desses pastores que fazem essas falcatruas. Então, dificilmente uma pessoa vai me ligar, porque a minha fama, inclusive, é de quê? Louco, radical, né? Fanático, não aceita nada, né? Só matando. Então é isso. Você tem que fazer um nome. As pessoas têm que saber que o seu cristianismo é real. Isso não acontece do dia para a noite, mas pode se perder do dia para a noite. Olha o senso de responsabilidade. Então aqui, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Essa pessoa foi experimentada pelos irmãos. A ideia é, todos viram como ele agia em várias circunstâncias. Pegando o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: quando teve muito, agiu de forma correta. Quando passou por escassez, agiu de forma correta. Isso é ser experimentado. Então, a gente às vezes conhece uma pessoa quando está passando por um período de escassez material. Aí a pessoa parece ser humilde, parece ser carinhosa, atenciosa. De repente, aquela pessoa que estava em escassez material consegue um emprego, consegue uma coisa, melhora materialmente falando. A pessoa é outra. Aí você fala, o que foi? Ela mudou? Não, ela sempre foi assim. Ela estava usando uma máscara. Ela estava desempenhando um papel de teatro, porque para ela era importante naquele momento. A partir do momento que não tinha mais necessidade de desempenhar aquele papel, mostrou quem realmente é. Então, às vezes você conhece uma pessoa, a mesma coisa, às vezes você conhece uma pessoa que tem uma vida toda estável e está agindo com você de um jeito. Mas se essa pessoa perder uma série de coisas, essa pessoa começa a perder também o senso do certo e errado. Não, quando estava tudo certinho, estava com emprego, comida na mesa, aí eu obedeci a Deus, mas agora nem isso tenho. Então assim, eu tenho que dar uma mentirinha aqui, porque senão vai faltar isso e aquilo. Então, qualquer situação, irmãos.
Então, não é só, fulano tinha pouco, e aí quando teve muito mudou. Não, às vezes a pessoa tem muito, ou tem o suficiente, e quando perde, muda também. É por isso que a oração que a gente lê, se eu não me engano, no Provérbios, diz isso. Olha, Senhor, não me dê pouco, para não me desviar, e nem muito também, para eu não me desviar. Me dê o suficiente de cada dia. A oração é essa que a gente vê na Bíblia. Então aqui há a necessidade de que nós como cristãos sejamos de fato experimentados, e essa experiência tem que ser visível para os outros também. É por isso que é tão importante essa questão da gente passar por dificuldades juntos, porque a gente vê como cada um reage. Então a gente sabe com quem a gente pode contar. A gente sabe quem a gente pode... irmão, a gente sabe quem a gente pode ligar no momento de luta e de dor. A gente sabe, né? E são esses irmãos aqui. Por isso o apóstolo Paulo fala isso. Esses irmãos, eles estão sim, aptos para desempenhar esse serviço. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança de vós. E nós, como cristãos, somos ainda mais, nos sentimos ainda mais responsáveis quando somos colocados em determinadas missões. Então, por exemplo, eu prego no domingo de manhã, mas eu vou pregar domingo de manhã e de noite. Uma responsabilidade, tomar cuidado para não subverter, né? Então, quanto maior, nos é dado a responsabilidade, nós também temos que ter esse comprometimento proporcional a isso. Versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro. É meu companheiro. E cooperador. Primeira palavra, companheiro. Significa o quê? Estar na companhia. Por quê? Porque tem gente que às vezes é seu colega de trabalho, mas não é seu companheiro. Ele está lá com você porque desempenha a mesma função que você, mas ele não segue o mesmo caminho que você. Por isso companheiro vem primeiro. Você vai encontrar, como Paulo já disse em Filipenses, pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho, não é o falso não, viu? Já naquela época. Por isso que quando a gente vê o que tem acontecido com o movimento reformado hoje em dia, que parece mais adepto da teologia da prosperidade do que os próprios da teologia da prosperidade abertamente. Você vê as igrejas reformadas hoje em dia só falam de dinheiro, de crescimento, de não sei o que. Eles falam, o que é isso? Onde é que está o solo a escritura, o solo a reforma? Como é que a pessoa diz que ama o solo a escritura e sai por aí pedindo dinheiro e que as pessoas se vinculem a uma página na internet? Isso não está na escritura. Então, quando a gente observa esse tipo de atitude, a gente vê o que Paulo está dizendo aqui. Você vai encontrar pessoas que aparentemente estão fazendo a mesma coisa que você, mas não estão no mesmo caminho que você. E aí eles vão ter que se ver com Deus naquele dia. A gente não pode se vincular com essas pessoas, mas a gente também não vai olhar para essas pessoas como alguém que a gente tem que lutar contra elas. Não. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses, tem gente que está pregando por motivos extremamente egoístas, errados. Deus está vendo. Então, aqui ele diz, Tito não, Tito é o meu companheiro. Ele está andando junto comigo. E aí ele é também o meu cooperador. Nós trabalhamos juntos pelo avanço do Evangelho. E ele diz, com vocês, essa vinculação com a igreja de Coríntios. Versículo 23 ainda, quanto a nossos irmãos, mais uma vez, Paulo está apresentando aqui Tito e mais 2 irmãos que a gente não sabe o nome, mas que as pessoas conheciam muito bem, e como eu já expliquei para vocês, na leitura dessa carta eles deviam estar lá, por isso não havia necessidade de nomes aqui, porque os irmãos estariam vendo eles presencialmente. Aqui ele diz, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então, pessoas que tinham boa fama, pessoas que tinham reconhecimento
dos demais cristãos que procediam de maneira correta como cristãos. É preciso sim, irmãos, que a gente se preocupe com o nosso testemunho. Sabe, eu não sei vocês, eu creio que vocês são muito mais espirituais do que eu. Mas eu tenho dificuldades imensas de continuar sendo cristão todos os dias. Então, todo dia que eu acordo, eu tenho dificuldades para tomar determinadas decisões que eu sei que eu preciso tomar. Não é fácil para mim tomar determinadas decisões. E uma das coisas que sempre pesa é isso aqui. Eu sei que se eu fizer determinadas coisas, se eu tomar determinadas atitudes, eu vou estar jogando fora 10 anos, 15 anos de um esforço para demonstrar que eu sou um cristão genuíno. Eu não posso. Um monte de gente faz, mas eu não posso. Pessoas próximas fazem coisas e ainda são chamadas de crente, mas eu não posso. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade. O que as pessoas vão pensar? E não é nem de mim. O que as pessoas vão pensar de Cristo em mim? O que as pessoas vão pensar do verdadeiro poder de Cristo de transformar a vida de alguém? Então, ter um bom nome, irmãos, não é no sentido de você ter um bom nome e se aproveitar disso, como a sociedade ensina. Ter um bom nome significa se preocupar com o que as pessoas vão falar de Cristo por meio do seu testemunho. É isso quando eu falo que é ter um bom nome, é nesse sentido. Para quando as pessoas falarem de Cristo, porque quando eu falo do nome do cristão, o cristão não tem nome que seja importante. O nome importante na nossa vida é Cristo. Então, quando eu falo da gente ter uma boa fama, um bom testemunho, é que as pessoas vão falar de Cristo olhando para a gente. Então, determinadas coisas, determinadas dores, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala, e eu esmurro o meu próprio corpo, eu faço isso todo dia. Porque diariamente somos atacados, no meu caso, e a nossa inclinação imediata em algumas situações é ter uma atitude, mas graças a Deus a gente tem o Espírito Santo, por isso não temos desculpa de errar, e a gente não toma essa atitude. Por quê? Porque a gente tem um testemunho cristão a zelar. A gente sabe que se fizer determinadas coisas, mas todo mundo está fazendo, não importa, aumenta a sua responsabilidade. Se tem tão poucos bons exemplos, então eu tenho que tomar mais cuidado ainda de ser um bom exemplo, já que é tão raro. E no Antigo Testamento, quando uma pessoa falava que Deus diz e não era verdade, ela era morta, né? Isso, exatamente. E quem tinha que levar eram os parentes. As primeiras pedras tinham que vir dos parentes, isso mesmo. Então, cuidado para que a gente não... E eu não estou dizendo, irmãos, assim, olha que coisa. Você pode ser um cristão verdadeiro. Mas não se engane, se você fizer isso, você vai ter um sofrimento muito grande que poderia ser evitado. Você imagine você passar, às vezes, meses, anos, pensando em uma atitude impensada que você tomou e que gerou consequências. Deus te perdoou? Claro, você se arrependeu de maneira sincera, é claro que Ele te perdoou. Ninguém está falando de salvação aqui, irmãos. Mas o sofrimento que você vai ter que carregar é imenso. Isso pode ser evitado se a gente vigiar e orar. Então, é melhor sofrer por não fazer o mal do que sofrer depois por se arrepender de ter feito o mal. Então, dói menos esmurrar o corpo para não ser reprovado do que depois de ser reprovado se arrepender. Dói menos se a gente esmurrar o corpo. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele dá esses exemplos aqui. Versículo 24. Manifestai, pois, perante as igrejas. Olha como ele usa o exemplo desses irmãos para também estimular os outros. Logo depois que Samuel fala isso para Saul, Saul, ao invés de se arrepender, quase bateu nele. Foi, puxou a roupa, né? O último encontro de Saul com Samuel, porque ele estava com raiva
como se Samuel estivesse colocando a reputação dele, né, à tona, e ele teve uma reação totalmente oposta à de Davi. Você vê que Davi não estava nem com a reputação dele, escreveu um salmo expondo o erro dele, mostrando que ele, né, o caminho de volta, né? E Saul teve esse ódio, né? Essa raiva. E você vê que ele quase agride. E você vai ver, olha como são as coisas, né? Pegando esse exemplo que você deu. Por mais raiva que ele tivesse tido de Samuel nesse momento, quando ele quis um conselho para saber qual seria o direcionamento de Deus, ele vai procurar uma necromante para falar com Samuel. Ele sabia que seria a única pessoa que Deus usaria para falar a verdade com ele. Né? Então você vê como são as coisas. Vale a pena a gente ser, né? Vale a pena a gente ter essa atitude. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que arrancar o olho, cortar a mão, cortar o pé. Por quê? Porque é o pé e a mão que estão tentando, de alguma forma, né, nos levar para um lugar errado. E não é o pé e a mão dos outros, não. É o nosso, viu? Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor. Mais uma vez, Paulo está falando de oferta. Mas não tem como a gente falar de nada na igreja sem amor. Por exemplo, os irmãos que se afadigaram ontem para preparar a igreja para a gente, se Deus quiser, na próxima sexta, fizeram isso por quê? Por amor. Eu não tenho dúvida, né? Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor. Porque, como a gente já viu em relação à fé, em qualquer aspecto que a gente lê na Bíblia, perceba como a tendência sempre foi, né, subjetivar as características que o cristão deve ter. Como assim, pastor? Então, fulano diz que tem fé. Eu tenho fé, você não sabe, eu sou uma pessoa de fé. Sim, me mostre sua fé. Não, a fé não se mostra, claro que mostra. A fé sem obras não existe. A mesma coisa é o amor. Você diz que me ama. Você diz que ama a igreja. Você diz que ama Cristo. Você nem frequenta os cultos. Você já imaginou isso? Eu amo os irmãos. Vê como é fácil amar alguém que você não tem relacionamento, né? Dizer que ama alguém que você vê pouquíssimas vezes. Você não tem que conviver com a pessoa. Não vai ter atrito. Meu irmão, a gente que se ama sabe como é difícil se relacionar. E o que a gente tem percebido hoje em dia é uma sociedade que nos estimula a não nos relacionarmos uns com os outros de maneira próxima. Por quê? Porque há uma tendência agora de criminalizar isso. Imagina que coisa louca. Estimulando as pessoas a terem relacionamentos cada vez mais, como eu disse a vocês, superficiais. Já falei para vocês, e essas reportagens estão se multiplicando. Só nas últimas semanas eu li algumas vezes que a moda agora é a agamia. Ninguém quer compromisso com ninguém, né? Gamia quer dizer relacionamento. Então, se poligamia, pessoa que se relaciona com várias pessoas. Monogamia, que é a vontade de Deus. Um homem tem a sua esposa, a esposa tem o seu marido. Monogamia, uma pessoa, né? E agamia, ninguém se relaciona com ninguém. No sentido de que, não, você tem sua vida, eu tenho a minha, quando a gente quiser ficar junto, fica, mas nada mais sério. Por quê? Porque a sociedade é assim. Ah, não, o maior número de conflitos dentro de casa, violência doméstica, não sei o quê. Então o que é que faz agora? Não tem mais casa. Vamos acabar com o casamento. Aí a gente acaba com a violência doméstica. Você acha que acaba? Vai continuar tendo violência, só não vai se chamar mais de doméstica. Mas vai continuar existindo. Então veja como a sociedade ela vai estimulando as pessoas, né? Ah, que coisa, os pais não são preparados para ser pais, os filhos cada vez mais estão agindo de maneira errada. E qual é a resposta? Educar as crianças, educar os pais? Não se tem mais filhos. Aí você vai ver como em determinadas áreas da sociedade as pessoas simplesmente não querem ter mais filhos.
casais que não querem ter filhos. Você imagina um casal se casar e não quer ter um filho. Não é dizer que não pode, não quer ter filho. Pessoas que se predispõem a se unirem não querem ter filhos. Essa é a sociedade que a gente vive. Né? Tá. Problema. Então pronto, então não temos mais isso. Então, e quando a gente observa, vê que esse cenário só vai piorar. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor. E por quê? Porque não tem amor. Nada do que a gente vê na sociedade é reflexo do amor. Pelo contrário, é o reflexo da falta dele. Até a suposta justiça é uma justiça sem nenhum tipo de amor e misericórdia. Versículo de número 24. E da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. E a ideia é o seguinte: não é só uma parcela que tem que ter um bom testemunho, não. Não, todo mundo tem que ter um bom testemunho aqui. E esse bom testemunho tem que ser evidenciado, confirmado todo dia. É igual o ponto que você bate no trabalho, né? Como é no trabalho? Na chegada, e não, na chegada, na saída do almoço, na volta do almoço e depois na saída, não é assim? 4 vezes. Testemunho, não é só 4, não é mais. Todo dia testemunho. Por quê? Porque todo dia a gente tem escolhas a fazer. E as nossas escolhas, elas vão testemunhar se a gente é cristão ou não. Por quê? Porque invariavelmente a gente sempre vai ter 2 caminhos. Às vezes parece que são muitos, mas são 2. O caminho certo e o errado. No errado, você tem vários caminhos errados. Então, várias formas de se fazer a coisa errada de uma forma errada. Mas para fazer a coisa certa de uma forma certa, é só um. Então, por isso que alguns dizem, não, mas tem várias possibilidades. Não, tem a possibilidade correta e tem uma multiplicidade de se fazer a coisa errada. A coisa errada pode ser feita de várias formas. A coisa certa, de uma forma só. Ficou claro? Espero que sim. Porque isso tem que ser muito, né, sedimentado na nossa mente, né, alicerçado. Vou continuar aqui no capítulo 9, até porque, né, a gente só tem até meia-noite. Então, brincadeira, viu, irmão? A gente vai concluir. Mas olha que coisa, por que aqui mudou o número do capítulo, mas o assunto continua o mesmo. Paulo continua falando da mesma coisa, instruções referente à coleta. E aqui uma coleta específica. Essa coleta específica não é para manutenção da igreja local, mas como eu já expliquei para os irmãos, estimulando mais ainda o compromisso dos cristãos uns com os outros, independente até de uma proximidade geográfica. Porque nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Capítulo 9, versículo 1. É o mesmo assunto que Paulo está tratando. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, olha a palavra que Paulo usa. Paulo não usa assim, vamos ajudar quem está precisando. Não. Assistência. E a ideia é, você tem, não é só dar, você tem que fazer. É como se você, eu vou usar isso como um exemplo, mas é uma analogia, tá certo? Não é algo assim literal. É como, por exemplo, você vai dar comida para alguém que está precisando de alimento. Você não só compra o arroz e o feijão, você cozinha o arroz e o feijão, bota no pratinho bonitinho, leva tudo já prontinho, você só não mastiga para a pessoa, mas entrega prontinho. E a ideia, isso é assistência. Porque imagine, por exemplo, irmãos, você entrega lá 10 pacotes de feijão, 10 de arroz, a pessoa não tem gás. Não tem fogão para fazer a comida. Vai comer o arroz e o feijão? Você cozinhar? Não, porque está com fome, come desse jeito. Ô, irmão, come não. Não tem como. Então, entenda que assistência, você tem que pensar em todos os aspectos. Como, por exemplo, você acha que numa situação dessa, como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, todo lugar tem gás, fogão,
É assim que chega. Por isso que você vai ver que em determinadas situações como essa, as pessoas levam aquelas comidas enlatadas, alimentos que já são prontos. Por quê? Porque não vai ter nenhum ambiente para você cozinhar comida no primeiro momento e em determinadas situações. Pessoas, por exemplo, que estão ilhadas. Não tem fogo, não tem gás, não tem nada. Você vai levar o que para ela? Vai mandar o que de helicóptero para essa pessoa? O drone, que hoje em dia tem essa tecnologia. Muitas vezes são essas comidas enlatadas, que já são prontas, né? Isso, você que tem que pensar nisso. Ah, não, mas eu tenho um saco de feijão. Pois é, você tem um saco de feijão para uma pessoa que não tem fogão, para uma pessoa que não tem panela, para uma pessoa que não tem como fazer aquele feijão. E aí? Ah, não é problema meu. Isso não é assistência. Isso é você querer aliviar a consciência culpada. Por isso, Paulo usa essa assistência. Você tem que assistir. Não é só se procurar se ver livre de algo. Não, eu fiz a minha parte. Não. Assistir o necessitado na sua necessidade. Se colocar no lugar dele. É isso. Né? Então, quanto à assistência a favor dos, ajude a todos, prioritariamente aos da família da fé. É desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia, lembra que eu disse para vocês que a Grécia se dividia nessas duas regiões, Macedônia e Acaia? Pois é, aqui, a gente vê isso mais claramente. Dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então o apóstolo Paulo está falando com eles, né? Mas na verdade o que acontecia? Eles já haviam iniciado, mas não haviam concluído. Lembra que eu disse para vocês? Eles haviam parado nisso. E agora Paulo estava dizendo, ó, completem isso, façam da maneira correta, quando o Tito chegar, dê tudo certinho, para que ele possa trazer, completar essa missão, que vocês vão ser participantes. E a Caia aqui não fala só da igreja de Corinto, fala dessa região, né? Das igrejas dessa região. Versículo 3. E olha como ele diz aqui ainda no versículo 2, no finalzinho. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Olha como é importante, irmãos. Entenda o seu testemunho. Você imagina, algum tempo atrás, hoje eu estava até querendo trazer o projetor, mas não foi ainda o momento, mas eu estou querendo trazer para a gente voltar a ver algumas coisas. Quando a gente viu aqui um vídeo sobre a história da igreja, há algum tempo atrás, acho que algumas semanas atrás, que falava da história de Blandina, Esperança, tinha outra senhora também, né? E você acha que aquelas pessoas imaginariam que 1000 anos depois, 500, 700 anos depois, a gente estaria lembrando o testemunho delas? A humildade delas nunca ia permitir isso. Elas nunca imaginaram que o testemunho delas iria além daquelas pessoas poucas que estavam assistindo naquele momento. Quando eu falo poucas, é poucas comparado ao que influenciou. Podia até 5 mil, 10 mil pessoas assistindo aquela tortura, até mais. Sim, mas quantos milhões ouviram esse testemunho no decorrer da igreja? Hoje a gente está falando dessas pessoas. Você acha que Policarpo, né, que a gente viu o filme, que foi queimado lá na cidade de Esmirna, você acha que ele imaginava que ia ter um filme com ele, que ia estimular o testemunho dele, ia estimular a fidelidade de tantos outros na história da igreja, a não retrocederem na fé? Então, entenda que o seu testemunho, ele é atemporal. O seu testemunho, irmão, ele não se restringe a essas pessoas que estão vinculadas a mim e a você nesse momento, mas as gerações futuras. Quem somos nós? Pois é, o pessoal pensava isso. Você imagina Esmirna? Quem somos nós? Você já viu a carta, né? Esmirna? Somos pobres. Você diz que é pobre, eu digo que você é rica. Não é assim que está em Apocalipse? A igreja de Esmirna, ó, somos ninguém aqui. Pois é, tem até um filme que conta a história daquela Ana, que eu nem sei se existiu de verdade, mas no meu coração, né, me emociona.
E você olha, você, meu Deus, eles nunca imaginaram essas pessoas, que a história delas ia ser contada e iria estimular tantos outros. Contada, no nosso caso, de forma audiovisual, mas muitas vezes foi contada na escrita, e passada de geração em geração, de forma oral, estimulando tantos outros. O seu testemunho é assim também. Essas pessoas, irmãos, eram pessoas de carne e osso como a gente, que tinham medo como a gente, que tinham necessidades como a gente, e que tinham o Espírito Santo como a gente. Então, quando a gente fala de testemunho, é isso. Não é só o testemunho que a gente pensa aqui, não, ó, esse grupo aqui, ou essa cidade aqui, ou nesse tempo aqui. Não! E se Jesus não voltar daqui a 100 anos? Muitas vezes o nosso testemunho vai passar de geração. Ó, tinha lá no Alto das Pombas uma igreja, tinha o pessoal lá problemático. Precisou pegar algumas vezes assim, ó, chá. E o pessoal lá, firme. Ó, já pensou? Coisa boa. O pessoal lá tomou um monte de corre e nada, firme. Tiroteio. Voltava do estudo, era pá, tiroteio e corria. Meu Deus! Né? E crente. Pastor, tá tendo tiroteio, vai ter estudo? Tem. Não do tiroteio, é. Rapaz, é assim, é? Era assim, era. Por exemplo, já é um testemunho pra gente o que a gente passou em Mata Escura. Imagine, meu filho, tá num testemunho, a gente tá na pregação aqui, bem, é fogos? Não, é tiro mesmo, estou trocando de. Mas não se preocupe não, é alguns metros daqui, mas não é na nossa direção, continua o estudo. E as pessoas ficavam olhando para o pastor, se o pastor se abaixar, eu me jogo no chão. Aí eu continuava pregando, então todo mundo ficava meio temeroso assim, né? Olhando para mim já assim, preparado. Quando ele se abaixar, eu me jogo também no chão. Né? Então, você vê que é um testemunho. Né? Ah, vocês já esqueceram, eu não esqueço não, filho. Então, eu tenho um colete, eu já disse, meus irmãos já viram no carro, tem um colete. E eu comprei até a placa. A placa mesmo tem uma placa balística no colete, né? Pode dizer que eu sou louco, mas eu tenho. Aí o pessoal olha, cara, você é da polícia? Não, sou pastor. Pastor é assim, meu filho. Em algum lugar tem que ir de colete. E eu tenho aqueles adesivos assim, que fala de Jesus, tudo no colete. Vai que, né? Às vezes quando eu vou caminhar, eu caminho com colete. O pessoal diz que eu sou louco. Mas já é uma preparação. É um testemunho, irmãos. Por mais que a gente brinque assim, mas é um testemunho. A perseguição que a gente sofre há tanto tempo na casa, nos nossos ambientes de trabalho, sofrimentos que todos vocês já passaram e continuam firmes com Cristo, não achem que isso foi esquecido. Então, você, por exemplo, você imagina que John Bunyan achava que ia ser reconhecido como ele é até hoje? Um ferreiro que foi preso justamente porque achavam ele desqualificado para ser pastor. Não tinha feito teologia, não tinha autorização do Estado para ser pastor, por isso foi preso. Você acha que ele ia ser... Sabe quando ele entregou o Peregrino para uma editora? Aqui tem um manuscrito de pequena importância, se vocês quiserem imprimir. Você imagina? O pessoal faz uns livros hoje, meia boca, para não dizer outra coisa. Autor de livros evangélicos. Como é, rapaz? Ele, meu Deus, colou e copiou um monte de coisa. Comentarista. É o que, rapaz? John Bunyan faz aqui o Peregrino, o livro mais lido depois da Bíblia no mundo, um manuscrito de pequena importância. Por isso que vale a pena ser crente, irmãos. A gente vê a verdade abre os nossos olhos quando a gente se depara com essas pessoas soberbas e que acham que sabem mais do que todo mundo. Oh, meu filho, ó, menos. Às vezes eu vejo um pessoal que diz, não, vou estudar de madrugada. É mesmo? E a sabedoria fica onde? Sabe, você sabia que grande parte das coisas que você lê e vê, você esquece? Você sabia disso? Que a grande questão não é o fato de você ter acesso ao conhecimento, é você guardar o conhecimento.
E muitas vezes é saber acessar esse conhecimento que supostamente você guardou. Tem gente que lê um monte de coisa, diz que estuda, faz, mas eu vou conversar com a pessoa e digo, gente, cadê aquele conhecimento que disse que tinha? Eu converso com tanta gente que diz que é estudioso, eu falo, onde ficou isso? Porque eu não sou estudioso. E assim, a gente conversa normal. O que é isso? Deus pega o sábio, sua própria astúcia. Então, sabe, irmãos, não se sinta diminuído. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes quer nos oprimir nesse aspecto. Nós, como cristãos, muitas vezes não temos diplomas, nada disso que a sociedade muitas vezes dá valor. Não se sinta diminuído por isso, não. Essas pessoas não são em nada melhores do que ninguém aqui. Na grande maioria dos casos, essas pessoas têm muito menos conhecimento do que todos vocês. Então, cuidado. Um pedaço de papel não diz que alguém é mais inteligente do que o outro. Mas eu vejo como muitas pessoas se sentem oprimidos nisso, diminuídos mesmo. Não se sinta assim, viu? Pelo contrário, se sinta responsável por ter acesso a um conhecimento que pouquíssimos têm. E mais ainda, estimulado a dividir esse conhecimento com outras pessoas, para que, como você, também sejam salvos. Amém? Isso. E vocês são ricos. Amém? Pastor, não acredito muito não. Como é que a pessoa acredita? E depois vem aqui atrás de dinheiro, a gente não tem, não. É rico da graça. Não é que termina o estudo e está todo mundo esperando aí fora. Cadê a riqueza? Não, é da graça de Deus. Vou até falar algo que eu conheci, né? Somos ricos da graça de Deus. Não nos falta nada. Aleluia! Depois, não nos colocar em situações perigosas de forma desnecessária. Alguns perigos de fato têm que ser enfrentados, outros podem ser evitados. Vamos concluir aqui. Eu sei que está muito gostoso, mas vamos concluir. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Porque essa é a questão, irmãos. Às vezes a gente está dizendo, fulano é crente, fulano é um camarada assim, vigilante, aí a pessoa chega e está fulano. O irmão aqui que trabalha, né, nessa função. Não, fulano não dorme no ponto. Aí o encarregado chega no horário que não é o comum. Meu filho, que cena, né? A baba chega até escorrendo aqui, né? Mas como você disse que fulano era, né? Não piscava o olho, não deixava passar nada, nem mosca, né? Ficava lá no horário dele, assim, fiscalizando tudo certinho. E eu chego lá, tá falando, né? Então, o testemunho, ele tem que ser o quê? Contínuo. Aí a pessoa às vezes diz, não, é porque ontem eu não dormi direito. Pois é, mas como cristão a gente não tem desculpa para não vigiar. E mais ainda, irmãos, a gente não precisaria se desculpar se a gente buscasse força no Senhor. Nós temos pouquíssima força, para não dizer nenhuma, mas o Senhor é um estoque inesgotável de força para nós. Por isso que nós lemos em Isaías, e é algo que tem que ser sempre repetido todos os dias. As pessoas, os jovens, se cansam, se fadigam, mas os que esperam no Senhor, independente da idade, é isso que o texto quer dizer, independente de você ser mais velho, mas se você espera no Senhor, Ele renova as suas forças. Então, cuidado, quando você tem um testemunho, não dê espaço para que você venha, de alguma forma, a não continuar mantendo esse testemunho que você está mantendo de forma tão bonita já há algum tempo. Porque é o que a gente, às vezes, tem falado, né? A coisa mais difícil que a gente percebe na Bíblia aqui, não é você começar a caminhada cristã, é você completar ela.
Nós vamos ver uma série de exemplos, a própria parábola do semeador nos mostra isso, de pessoas que aparentemente começaram na caminhada cristã, mas não completaram. E o sermão escatológico de Jesus nos dá esse grande alerta, quando ele diz: somente aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Então é preciso que a gente tenha cuidado, né? Tenha cuidado com a nossa vida, né? Cuidado com as nossas atitudes. E eu queria deixar de forma muito clara, né? Eu que sou conhecido por dar sempre notícias ruins, a sua vida não vai melhorar. Pastor, vira a boca para lá, tudo bem. A sua vida não vai melhorar. Não vai, irmão, porque como a gente já deu esse exemplo aqui algumas vezes. Imagina que você está jogando videogame. Você acha que a fase 2 é mais fácil que a fase 1? Você acha que a fase 3 é mais fácil que a fase 2? Não, à medida que vai aumentando de fase, vai ficando mais difícil, rapaz. Olha, quando eu era pequenininho, tinha uns joguinhos que eram umas navinhas, não saía do lugar, irmãos, eram jogos bem precários mesmo. Ficaram só aqui assim, e você ficava, as coisas vinham em sua direção, você ficava tirando. Aí de repente estava um negócio mais ou menos fácil, à medida que ia aumentando o nível, vocês nem devem saber disso, que é umas coisas de 1900 antigamente. E aí o negócio ia ficando tão rápido que você não tinha nem como desviar, batia. Só, rapaz, ninguém vai passar dessa fase. Você faz invencível. Mas tinha umas pessoas que viviam naquele negócio e passavam. Então não ache que sua vida vai ficar mais fácil. Imagine que Deus vai te possibilitar viver até o final de 2024 e 2025 vai chegar para você. Imagine. Não é certeza não, viu? Não vai ver não. Só imagine. 2025 vai ser mais fácil? Alguém está sentindo que 2024 está mais tranquilo que 2023? Se tiver, é engano ou você se desviou. É um engano na sua percepção ou você se desviou. E eu não estou dizendo que você vai ser mais infeliz, mais triste, não. Porque provavelmente você está mais feliz do que no ano passado. Deve estar. Oi, irmão, não faça isso comigo não. A gente está mais alegre. Não é não, meu filho? O irmão José deu uma olhada para mim, pastor, eu estou na intercessão, eu estou em espírito orando, porque o fato da gente passar por mais dificuldades não necessariamente vai dizer que a gente vai ser mais triste, mais nada, irmão, né? Porque a graça é sempre proporcional, ela nivela tudo. E eu digo até mais, à medida que a gente é mais maduro, a gente aprende a viver contente. Então pode aumentar a sua dificuldade e você aumentar em contentamento. Pastor, não sei, mas vai, acredite. Não acredite em mim não, acredite na Bíblia, porque é que está ensinando a gente, né? Mas não ache que vai ficar mais fácil. E nem ache que se sua vida ficasse mais fácil, ela seria melhor. Provavelmente ela seria muito mais perigosa. Muitas coisas que a gente faz, Deus colocou na nossa vida para a gente não ter tempo de pensar em bobagem. Então, às vezes a gente está fazendo alguma coisa. Pai, se eu não fizesse isso, estava fazendo o quê? Sabe quando Davi tirou férias, o que aconteceu, né? Enquanto ele estava na guerra, não teve problema de adultério. E aí? Bastou um dia que ele foi descansar. Estou precisando de um dia assim, sabe? Um dia. Eu estou precisando de um dia. Não vá não, meu. Nem uma tarde. Porque não precisa de muito tempo para errar não, viu? Ó, vai lá, vai na força. Ó, não fuja dos compromissos que o próprio Deus tem colocado na sua vida e na minha, porque é por meio desses compromissos que muitas vezes a gente é protegido de determinadas ciladas. Então, pastor, 2024, tanta coisa, pastor. Você viu que você está pecando menos, provavelmente. Porque você não está nem tendo tempo, às vezes, de pensar em coisas erradas. Ó, pastor, eu estava sem tempo até de pensar nisso, mas agora pensando nisso, eu acho que tem algum sentido. Realmente, agora eu estou meio assim, até na hora de pensar em algo errado, por exemplo, pensar em ficar com raiva de alguém que fez mal a gente. Estou tão cansado que eu já perdoo. Por quê? Porque até ficar com raiva é cansativo. De nada, ficar pensando em fulano. Não, se eu já perdoei, já limpou o coração.
Coisa boa, irmãos. Você já viu, quando a pessoa está bem cansada, você já viu uma pessoa cansada, quer brigar com o outro? Não. Nada, meu. Pessoa que está cansada, tudo bem. Pode ser. Como a gente fica domado, né? Por isso que às vezes o Senhor bota esse cansaço assim, já de maneira assim calculada, para a gente não se espalhar demais, né? Quando eu me sinto muito cansado, eu já entendi, viu, Senhor? Eu já entendi que se tiver, dar um pouquinho mais de energia aqui, o negócio já desencaminha, já tranquilo aqui, né? Aí você vai para a cama, como disse o irmão Calmon, estou cansado, vou para a cama, vou dormir. Aí deitou. Aí você, não, agora eu vou sentar aqui na mesa e vou ler a Bíblia. Sentou na mesa, eu vou para a cama. Eu digo, gente, que coisa louca é essa? Eu deito e o olho abre. Sento e o olho quer fechar? E tudo cristão passa por dificuldade. Ah, pastor, mas tem gente que dorme, viu? Mas esses têm dificuldade de acordar. Em tudo temos dificuldades, né? Então, às vezes, tem gente que tem dificuldade de dormir e tem gente que tem dificuldade de manter-se acordado, né? Cada um na sua luta. Nós todos estamos enfrentando luta. Eu tenho que concluir aqui. Para que, versículo 4, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, a ideia aqui, sem terem preparado o que eles já deviam ter preparado há algum tempo, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Versículo 5, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós. Percebeu o que o apóstolo Paulo fez? Ele enviou primeiro Tito e esses dois irmãos aqui, antes dele ir, justamente para preparar a chegada dele, para que não tivesse nenhum tipo de constrangimento, nenhuma situação desagradável. Aqui, eu sei que vocês são tão espirituais que nunca precisaríamos disso aqui, né? Tranquilo. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vocês e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Alguma pessoa pode dar como avarento? É o que mais a gente está vendo aí. As pessoas dão e querem que todo mundo veja. E você diz assim, meu Deus, essa pessoa devia ter vergonha, porque uma pessoa que tem uma fortuna de, 100 milhões doou 50 mil, devia ficar envergonhado. Uma fortuna de 100 milhões, ganhando, R$1 milhão por mês, você doa 50 mil. Você devia ter envergonhado disso. E às vezes a pessoa ainda é do Estado, né? Pessoa que ainda é de lá do Rio Grande do Sul. As cidades que estão passando esses alagamentos são cidades que essa pessoa morou. A pessoa não tem nem essa sensibilidade natural. O lugar que eu fui criado, que eu cresci, não vou ajudar. Vou ajudar. Então as pessoas dão coisas assim que deviam ficar envergonhadas de dar em publicidade a isso. Então a gente percebe que a maioria das demonstrações de generosidade não são de generosidade, são pelo contrário demonstrações de avareza. Você vê, por exemplo, não sei se os irmãos acompanharam, né? Porque acabou que a mídia, uma parcela da mídia também não achou correto a questão do show dessa cantora famosa, né? Na época justamente do alagamento, onde as pessoas estavam mais morrendo. E todo mundo ficou sabendo, né, mais ou menos o valor que foi pago de cachê para essa cantora. Não é nem o valor do show, porque o valor do show é muito maior, né? Estrutura, uma série de outros gastos. Mas o valor do cachê dessa cantora, que foi pago por um banco, se eu não me engano. Isso, foi o banco que foi o financiador dessa ação, foi 10 milhões. Aí disseram que essa cantora tinha doado 5 milhões. Mentira, ela não doou nada. Foi esse banco que, se sentindo mal, doou 5 milhões. Você não ficaria envergonhado, não? Quer dizer que a cantora, só ela, recebeu 10 milhões. Aí você, banco, que tem uma fortuna de bilhões, para ajudar milhares de pessoas, doa metade do cachê de uma cantora.
Será que ninguém pensa? Isso é sinal de generosidade ou de avareza? A cantora, para cantar uma noite, para fazer aquele espetáculo assustador durante 2 horas, não sei nem se chegou a isso, 10 milhões. Pessoas que estão sofrendo, e muitas dessas pessoas que dão dinheiro a esse banco, são clientes desse banco. E aí estão lá, sofrendo, aí o banco, para ajudar, dá 5 milhões. Isso não deveria ser vergonhoso para o banco? É isso que Paulo está dizendo aqui. Tem coisas que as pessoas perdem até a noção. A pessoa diz, eu dei determinada coisa para a igreja. É mesmo? Você tem noção de que você deu o resto do resto do resto? Você devia ter vergonha de fazer isso, e mais vergonha ainda de falar isso. Então, a avareza é isso, irmãos. Você tem um apego tão grande por aquilo que é material, que quando você dá o mínimo, você acha que deu o máximo. E você mesmo faz propaganda disso. Ele falou, eu não acredito, é sério. Então, por isso que o apóstolo Paulo deixou essa expressão bem clara aqui. Esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, porque muitas pessoas podem dar por avareza. E o fato deles darem vai ficar mais claro ainda o apego que essas pessoas têm às coisas materiais. Por exemplo, quando você vai ver doações, você já viu doação de alguma roupa nova? É crime doar roupa nova? Tem alguma lei proibida? Não pode se doar roupa nova. Se você chegar numa dessas instituições que recebem doações e tiver lá uma roupa com etiqueta ainda sem ser usada, será que a moça vai, não recebo? Aqui só recebemos roupas velhas, rasgadas, porque somos uma instituição que recebe doações. Tem essa lei? E por que parece que todo mundo se sente obrigado a doar só o que não usa? Porque a gente não pega muita... E não estou dizendo que você faça isso não, irmãos, porque isso é resposta de oração. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a nossa mente está condicionada a algo que não é cristão. Lembra do que eu já falei para vocês ontem e outros dias? Não vos conformeis este século. Então nós temos sido conformados a uma maneira de pensar que não é cristã. Se eu for dar alguma coisa para alguém, não pode ser algo muito bom, porque o que for muito bom é para que eu use. Quando não for mais muito bom para mim, aí eu dou. Às vezes a única vez que você vê alguém doando alguma coisa é comprou a roupa, ficou apertada ou ficou folgada demais, não aceita trocar, já tentou, já processou até a loja para trocar, a loja não troca, então o jeito é doar. O jeito é doar. Às vezes pode acontecer isso, né? Mas uma coisa que faz falta para você, isso é demonstração de amor. Então, quanto mais fizer falta para você, mais demonstração de amor. Essa é a maneira como Deus vê as nossas atitudes. Lembra da oferta da viúva? Quem foi que viu? Jesus. Ela não tocou trombeta para ninguém estava de olho no que ela estava fazendo, pelo contrário. Mas Jesus estava vindo. Então, quando a gente se predispõe a fazer, e a gente deveria ter essa atitude de se preocupar mais em ajudar as pessoas que estão precisando de assistência. Mas, se for para fazer, tem que ser da forma certa. Sabe, irmão, como eu disse, a nossa responsabilidade é muito grande para que a gente, por descuido ou negligência, tente fazer a coisa certa da forma errada. Porque se a gente tentar fazer dessa forma, o nome que vai ser difamado não é o nosso, é o de Cristo. Então não é uma questão de fulano falar mal de você, de mim. Não, fulano não vai dizer, fulano fez isso, Beltrano fez isso. Não, fulano vai dizer, fulano que é crente, que diz que congrega naquela igreja do verdadeiro evangelho. Você viu o que fez? Perceba que não vão falar da gente, vão falar da nossa fé. Então é preciso que a gente tome cuidado justamente por essa fé que a gente diz ter e que essa fé que a gente quer que alcance outros. Alcançados para alcançar, como disse o irmão.
Então temos que ter essa preocupação, essa atenção, né? Esse cuidado. E outra coisa, eu já concluímos, a gente vai concluir aqui, se Deus permitir, sexta-feira vamos continuar a partir do versículo 6. Algo que eu queria dividir com os irmãos, e que é para mim também, é: não se sinta apressado em fazer nada. Sabe? Não se sinta pressionado a tomar nenhuma atitude sem orar antes. As nossas ações, elas são sérias demais para a gente cometer esse equívoco. Então, como cristãos, a gente sabe que o inimigo vive ao derredor esperando uma oportunidade. E se a gente tem essas informações tão sérias e tão dignas de confiança, a gente deveria entender como é importante fazer as coisas com toda a cautela, principalmente aquilo que é correto. Por quê? Porque o que é correto, só quem vai fazer é a gente, que é de Cristo. E o inimigo sabe que não é só o que é correto, é o que é correto da forma correta. Então, para a gente fazer as coisas certas da forma certa, tem que ter cuidado, muito cuidado, muita diligência, e principalmente comunhão com Deus e oração, para que a gente não se veja muitas vezes, por puro descuido, emprestando nosso lábio, emprestando, o nosso testemunho a favor do mal. Fulano, crente, fez isso, que é certo, mas você viu como ele fez? Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Por isso que essa questão aqui, parece que Paulo está exagerando. 2 capítulos para falar de uma coleta que ele já havia falado até na primeira carta. Para que tanta preocupação com isso? Porque Paulo sabe como isso é sério. Paulo sabe como nós somos, fomos e sempre seremos alvo de difamação. Se nós já somos tão difamados procurando viver de forma correta, imagine se a gente der espaço. Imagine se a gente der, de fato, razão para as pessoas falarem coisas a nosso respeito. Mas, uma vez, não vai ser o seu nome que vai ser colocado em questão, vai ser o nome do Senhor. Hoje em dia, a gente já, por tão pouco, a gente já ouve dizendo que esse negócio de Deus é um só. Você já viu? Tem um monte de gente que diz que é de Cristo, que o único caminho é dele, mas você já viu como ele vive? Então é sempre o nome do Senhor, é sempre o Evangelho do Senhor que as pessoas querem de alguma forma deturpar e tirar a credibilidade, e a gente não tem que ajudar nisso. Pelo contrário, a gente tem que ser um testemunho de que o Evangelho é digno de todo crédito, de toda confiança, que o Evangelho transforma vidas, e a gente é uma prova viva de que isso é real. Ele transforma, ele salva, e nós somos testemunhas disso, porque fomos salvos por meio dele. Então, esse compromisso, ele tem que ser algo assim, diário, renovado diariamente, porque se a gente passar um dia, não precisa um dia não, fala um dia, mas passar um momento descuidado, a gente pode tropeçar. E eu não estou dizendo que você não vai ser salvo, mas as dores, as consequências que vêm de uma queda, irmãos, são algo extremamente duro, e que a gente poderia evitar, deveria. Então, que o Senhor nos ajude a refletir sobre essas questões. Vocês, eu creio que estão bem nessa área, aleluia, todo mundo aqui vigilante, em comunhão plena com Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Vocês vão me estimular, nem que eu tenha que dar choque em vocês de estímulo, amém? Oh, aleluia, Tinha um irmão que gritava tanto aleluia, o bichinho hoje, meu filho, apareceu na televisão, aí tá meio, reflexivo, não pode assim. Outro dia a gente estava aqui, Neymar ligou para ele, hoje foi a Globo que filmou. Você vê que é uma pessoa que tem que vigiar mesmo, porque a fama persegue. Como é que a pessoa diz que crente não é feliz, irmão? Não sabe o que está perdendo.
Ó Deus, obrigado por esse momento tão maravilhoso que o Senhor sabe que precisamos, por meio da palavra, que somos exortados, somos também estimulados, alegrados, Senhor, renovados. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela noite de hoje, obrigado por essa comunhão santa com o Senhor e com os irmãos. Possamos sair daqui impulsionados, estimulados a viver uma vida de amor e boas obras, evidenciando que Cristo está em nós. Essa é a nossa esperança, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, sintam-se aleluiados e saúdem-se mutuamente. Não se esqueça, né, de cumprimentar o irmão Paulinho e dizer: olha, irmão, eu sou bebê. Imagine, rapaz, outro dia a gente